para o segundo tipo de força, o segundo tipo de trabalho, que é trabalho da força-peso. Então, vamos considerar um corpo de peso P e esteja a uma altura, tá? Que no caso vai ser o nosso deslocamento vertical, durante um movimento vertical. Então, vamos lá, nós temos dois tipos de movimento vertical, a subida e a descida. Então, nós vamos considerar esses movimentos a fim da gente poder calcular o trabalho em cada uma dessas situações. Na primeira, nós vamos ver a subida desse corpo. Então, aqui nós temos o corpo que está no solo, a força-peso indicando para baixo, e agora vai se movimentar para cima. Nós temos uma altura H, e como vocês podem ver, o corpo subiu, então ele está no sentido contrário à gravidade, ou seja, eles possuem sentidos contrários. Sendo assim, vai ser negativo o trabalho, tá bom? Lembrando que a aceleração da gravidade ela é sempre para baixo, tá? É ela que faz com que todos os corpos sejam puxados para a Terra, tá? Para o centro da Terra. Então, pelo fato do corpo estar subindo, ele está na direção, no sentido contrário à aceleração da gravidade, sendo assim o trabalho por ele vai ser negativo. Então, aqui nós temos trabalho é igual a menos P vezes H. E na descida, né, nós temos aqui o corpo na mesma altura, só que descendo. Como vocês podem ver, ele possui o mesmo sentido da aceleração da gravidade. Sendo assim, o nosso trabalho vai ser positivo, tá? Agora eu vou explicar para vocês o porquê dessa equação, porque a gente está calculando trabalho. E o trabalho, eu já apresentei para vocês que é a força vezes o deslocamento. Então, vamos lá. A força na equação do trabalho, a gente pode substituir pela força-peso, tá? O peso é uma força, então a gente pode simplesmente trocar os termos, o F pelo P. A gente continua trabalhando com força. Só que o D é o deslocamento. Como a gente está agora vendo o movimento vertical, a gente tem a altura. Então, nós retiramos o D e nós colocamos a altura. Como vocês podem ver, os termos foram alterados, no caso, as letras foram alteradas, só que o que significa cada um deles permanece, tá? O P é a força e o H é o deslocamento que o corpo sofre, tudo bem? Então, por mais que a gente esteja trabalhando com uma equação visualmente diferente, tá? Eles possuem o mesmo significado. E uma observação muito importante é o seguinte: o trabalho da força-peso independe da trajetória adotada pelo corpo. Sendo assim, depende apenas da altura e do peso do corpo. Novamente, nós acabamos de ver que o trabalho realizado por uma força, tá? Nesse caso, a força-peso, depende apenas da massa do corpo, porque peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, e da altura. Deixa eu colocar a imagem aqui. E da altura, ok? De acordo com a equação, a força vai ser peso vezes a altura. Então, só depende desses dois termos, tá? A trajetória não tem nenhum problema. Pode ser em linha reta, como está apresentado na figura. Pode ser através de uma curva. No final, o trabalho será o mesmo, independente da trajetória que o corpo sofrer. Vamos agora ver um exemplo sobre o trabalho da força-peso. Então, vamos lá. Uma pessoa levanta do solo um corpo de massa de 5 kg até a altura de 2 metros e, em seguida, o abaixa até uma altura final de 1,5 metros em relação ao solo. Determine em joules o trabalho realizado pela força gravitacional, que vai ser a força-peso. Então, trabalho da força gravitacional sempre será força-peso, tá? O trabalho da força-peso. Vamos, então, entender o que está acontecendo nesse enunciado. Na primeira etapa, o corpo de massa de 5 kg sobe até uma altura de 2 metros. Então, aqui está subindo, e a altura nós vamos chamar de H1, que é equivalente a 2 metros. Na segunda etapa, o corpo de massa de 5 kg desce até uma altura de 1,5 em relação ao solo. Então, aqui, olha, ele vai descer, certo? E a altura dele, o H2, vai ser 1,5 metros, tá? Agora, a gente tem que observar o seguinte, que em relação ao solo, o corpo subiu apenas 1,5. A gente só vai utilizar o último valor. E vamos anotar os dados importantes do enunciado. Ele fala a altura, que a gente acabou de verificar, a massa e a aceleração da gravidade.
Então, se o objetivo é nós calcularmos o trabalho, é só nós aplicarmos todos esses dados na equação. Como o corpo subiu, significa que ele está contra a direção, o sentido da aceleração da gravidade. Sendo assim, será negativo. Então, o peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura, que resultando vai dar a equação do trabalho. E substituindo todos esses dados, tá? M é 5, G 10 e H 1,5, nós vamos ter um trabalho equivalente a menos 75 joules, ok? Então, essa daqui é uma equação para explicar para vocês como que a gente vai utilizar a equação do trabalho da força-peso. Então, agora vamos para o terceiro tipo de trabalho,